Olá, meu nome é Letícia Sayuri, eu sou graduanda do quarto ano de Ciências Biológicas no campus Luiz Meneghel, sou bolsista pela Fundação Araucária no Programa de Iniciação Científica PIBIC e a minha orientadora é a doutora Roberta Ecuni. O meu trabalho é sobre neuromitos populares ao redor do mundo, uma revisão literária. E na introdução, vamos começar conceituando esse termo, né? O que são neuromitos? Eles são generalizações ou informações equivocadas sobre a neurociência. Por exemplo, vou citar um neuromito muito comum, que é utilizamos somente 10% da nossa capacidade cerebral. E a respeito desses neuromitos, em 2002 foi lançado um projeto chamado Brain and Learning pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E esse projeto ele já alertava, né, ele já demonstrava uma certa preocupação a respeito da rápida proliferação desses neuromitos, principalmente no âmbito educacional. E se considerarmos que muitos educadores procuram incorporar esses resultados neurocientíficos em sala de aula, essa crença em neuromitos é muito preocupante, né? É alarmante, porque além de estar trazendo conceitos errados para o seu dia a dia em sala de aula, os professores eles estão aumentando ainda mais essa lacuna que já existe entre a neurociência e a educação. Além de um desperdício de tempo e investimento em práticas que não possuem comprovações científicas. E apesar de existir uma vasta literatura que averigua a persistência e a crença desses neuromitos, não foi encontrada uma revisão sistematizada a respeito disso. E é por isso que o presente trabalho ele tem como objetivo realizar um levantamento a partir de questionários aplicados ao redor do mundo e sistematizar esses achados. E na metodologia foi utilizado o método PRISMA, principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises. E como estratégia de busca, foram procurados artigos indexados no ERIC e periódico CAPES, publicados até julho de 2020. Foi utilizado como termos de busca a palavra neuromyth e o termo myth and brain. E foram considerados estudos realizados ao redor do mundo relacionados com a aplicação de questionários para analisar o quanto e quais neuromitos eles acreditam. Como critérios de inclusão, foram utilizados artigos revisados por pares que utilizaram questionários para verificar a crença em neuromitos. E como critérios de exclusão, foi utilizado qualquer artigo publicado em outra língua que não seja inglês, português ou espanhol. Para análise dos dados, foi realizada uma análise descritiva, fazendo uma espécie de classificação dos neuromitos que apresentaram maior frequência, né, e crença entre o público. E vamos para os resultados e discussão. Aqui nós temos o fluxograma de busca para melhor compreensão. E o número de relatos identificados no banco de dados de busca, ou seja, o número de relatos totais encontrados, foi de 206, sendo 172 do periódico CAPES e 34 do ERIC. Não foram encontrados nem utilizados relatos identificados em outras fontes. E aqui nós temos o número de relatos após eliminar os duplicados. Então, ou seja, desses 206 relatos encontrados, após a gente excluir os que estavam repetidos, né, duplicados, ficamos com 165 artigos. Nesses 165 artigos, foi realizada uma análise prévia, onde foi lido apenas o resumo. E dos 165, foram incluídos apenas 39 e excluídos 126. Esses 39, então, eles foram para uma análise completa, onde foi lido todo o artigo. E dos 39, 28, né, em texto completo, avaliados para elegibilidade, e 11 foram excluídos. Então, o número de estudos incluídos em síntese qualitativa foi 28, e o número de estudos incluídos em síntese quantitativa, meta-análise, também foi 28.
Então, nesse total de 28 relatos, nós tivemos 5.463 participantes e nós contamos com uma amostra bem variada de educadores, em geral, educadores de disciplinas específicas como inglês e biologia, educadores de licenciatura e educadores premiados e não premiados. Também foram incluídos professores e estudantes de música, estudantes, pesquisadores da área de neurociência, diretores escolares, treinadores esportivos e público geral. Agora falando a respeito dos neuromitos, os neuromitos mais prevalentes, ou seja, aqueles neuromitos que apresentaram uma taxa de crença maior que 90%. Então, nós tivemos ambientes ricos em estímulos melhoram os cérebros das crianças em idade pré-escolar. Pequenas sessões de exercícios de coordenação podem melhorar a integração das funções cerebrais dos hemisférios, né, os hemisférios esquerdo e direito. O Brian Dean, que é a ginástica cerebral, favorece o aprendizado. Estudantes aprendem melhor quando recebem informações através de seu estilo de aprendizagem dominante, por exemplo, auditivo, visual, sinestésico. A diferença no domínio hemisférico, cérebro esquerdo e cérebro direito, pode explicar parcialmente diferenças individuais entre os estudantes. E certos gêneros musicais exigem uma atitude especial de escuta. Para a música clássica, apenas uma escuta intelectual é apropriada. Portanto, esses resultados, eles validam as preocupações já expostas pela OCDE, naquele projeto que eu comentei no início, o Brian Learning, né, sobre essa rápida proliferação dos neuromitos. E também, esses resultados, eles demonstram um êxito na comercialização de conceitos errôneos presentes em programas educacionais baseados no cérebro. É claro que, ao redor do mundo, esse êxito na comercialização ele varia, né, de país para país. Por exemplo, nos Países Baixos, essa comercialização de programas baseados no cérebro é mais baixa se comparada a outros. E também ela afirma essa vulnerabilidade por parte dos educadores, tanto na crença de neuromitos, como na aplicação desses neuromitos em sua prática educacional. Além de levantar questões sobre o analfabetismo científico da população docente, assim como uma questão da comunicação inadequada entre a pesquisa e a prática, entre a neurociência e a educação, né? Entre os próprios pesquisadores e os educadores. Em conclusão, essa alta prevalência de neuromitos presentes em diversos países ao redor do mundo sugere a dificuldade, né, que os educadores têm em distinguir o que é pseudociência dos fatos científicos. Né? E esses educadores eles precisam desenvolver um pensamento crítico para eles saberem filtrar as informações que chegam até ele e aprender a examinar as evidências antes de colocar isso em prática, né? Antes de expor isso em sala de aula. Ressaltando mais uma vez, né, o que já foi dito sobre o analfabetismo científico presente entre os educadores. Além disso, os cientistas deve haver essa melhor comunicação, né? Tanto da parte dos educadores de entender melhor as informações que eles entram em contato, quanto também da parte dos cientistas, que eles devem explicar claramente o que pode e o que não pode ser concluído a partir dos seus dados. Assim como também ter um cuidado melhor, né, sobre como essas informações serão expostas, as traduções dessas pesquisas. Gostaria de agradecer à Fundação Araucária, Governo do Estado do Paraná, e também gostaria de agradecer pela atenção de todos. Aqui estão as referências que foram utilizadas e muito obrigada pela atenção.